Usuários do 4chan compartilham seus pensamentos mais profundos. Loucura? Esquizofrenia? Ou genialidade? Deixa a gente saber aqui embaixo nos comentários. E também conta pra gente qual é a coisa mais esquisita que você acredita. Começamos em... Essa realidade está sendo manipulada ao meu redor para criar uma prisão de escudeiro do show de Truman, mas em vez de reality show é porque como Deus criamos o universo e, na tentativa de torná-lo real, demos a ele instintos de sobrevivência reais, que, ao perceber quem nós foram, imediatamente nos embalou em uma ilusão de realidade em que pode fazer tudo, menos nos destruir, pois isso também a destruiria. Então, aqui vai. Eu acho totalmente que a realidade como a conhecemos é apenas uma grande simulação, cara. Tipo, pense nisso. E se formos apenas personagens em algum videogame cósmico, controlados por alguns seres superiores ou alienígenas ou o que seja? É como se todos fôssemos apenas jogadores nesse jogo maluco da vida, e estivéssemos presos nessa realidade virtual sem nem perceber. Quero dizer, de que outra forma você explica todas as coisas estranhas que acontecem, certo? As falhas, o déjà vu, as coincidências inexplicáveis. É como se os desenvolvedores estivessem brincando com a gente, cara. Que morri anos atrás e esta realidade e versão de mim é feita de memórias e dados. É o paraíso digital onde o computador quântico cria circunstâncias para eu existir mais uma vez. Foi criado por pessoas que realmente viveram o suficiente para experimentar a imortalidade com desconto, semelhante ao episódio de San Junipero de Black Mirror. Às vezes, a simulação é manipulada por pessoas que me odeiam. Eles me causam sintomas esquizofrênicos para criar novas personalidades e outras recompensas de dissociação. Acredito que medos irracionais são causados por tudo o que matou você em sua vida anterior. Por exemplo, quando criança eu tinha muito medo de chuva. Comecei a chorar toda vez que chovia. Provavelmente porque minha morte na minha vida anterior estava de alguma forma relacionada à água. A CIA está usando a pornografia para degradar os homens, não para emascular, mas para criar uma resistência à emasculação e, ao fazê-lo, alimentar a tensão racial e de gênero das inseguranças que eles reforçam por meio da pornografia. Teoria morta da internet, mas é um zumbi controlado pelas elites para desestabilizar a sociedade, para destruir a democracia, criar o caos e então governar em um mundo neofeudal. Só que não será geográfica, mas uma balcanização descentralizada e global onde nos ligamos a senhores feudais que serão influências que são os rostos públicos dos bilionários. É discutível se a internet sempre foi um psicopata ou se é um fenômeno recente onde o controle foi tomado pelas elites, mas em última análise não é uma distinção importante. Se você tem idade suficiente para estar online no início dos anos 2000, ou antes, houve uma mudança qualitativa no início dos anos 2010. Alguns diriam que é devido ao advento dos smartphones e à adoção das mídias sociais, e isso é verdade, mas apenas parcialmente. A DARPA interrompeu seu programa Lifeline na época em que o Facebook foi fundado. Coincidência? Conspiração? É mais complicado do que isso. Se você souber alguma coisa sobre o debate entre conspiração e pensamento convergente e tiver pensado muito nisso, saberá que os dois não são mutuamente exclusivos e geralmente funcionam em conjunto. As elites têm tentado restabelecer o controle e destruir a democracia desde as revoluções de 1700 em diante. É claro que eles não planejavam usar a internet para destruir a democracia naquela época, ou mesmo 20 anos atrás, provavelmente porque era visto como uma novidade, mas com o desenvolvimento da tecnologia, tornou-se a peça final do quebra-cabeça que eles foram reunindo por pelo menos 100 anos ativamente, e é isso que quero dizer com a síntese do pensamento convergente e da conspiração. Mas antes de chegar a isso, o que quero dizer com as elites? Alguns chamam de a nova ordem mundial, alguns chamam de a catedral, outros chamam de globalismo e todos eles têm seu mérito, mas eu prefiro chamá-lo de a Hidra, pois melhor transmite o multifacetado, descentralizado, mas conectado e natureza resistente das elites e me referirei a eles e sua ordem como a Hidra daqui em diante neste post. Quem, ou o que, é a Hidra? Então, para finalmente voltar, a grande tecnologia foi a peça final do quebra-cabeça para a Hidra.
Antes era uma besta cega, mas a grande tecnologia deu-lhe visão. E agora vê seu caminho a seguir e seus obstáculos, nós. A Big Tech é o sonho molhado dos oligarcas e ditadores do passado. E se os sovietes pudessem ter todos registrados o tempo todo? E eles pagariam pelo privilégio. George Orwell 1984 estava parcialmente correto, mas a realidade é 1984 se funde com a Brave New World. As telas de propaganda tocando constantemente não são um agente do governo que você não pode desligar, mas entretenimento que você tem a capacidade de desligar, mas escolher não para. Como o principal agente de propaganda nazista disse uma vez, ser uma propaganda eficaz não pode ser uma ideologia de carga frontal, pois apenas os crentes mais obstinados não a rejeitarão. Precisa ser um entretenimento leve com a ideologia apresentada como um dado adquirido. Então, com isso dito, onde entra a teoria da internet morta e a queda iminente da democracia? Bem, todos nós temos gritado para o vazio por mais ou menos uma década desde que a Hydra assumiu o controle da internet. E o vazio tem escutado. Lembrando. Esperando. Coletando informações pelas quais a CIA, KGB ou SS teriam literalmente matado. E fazemos isso de graça. Eles têm arquivos sobre todos nós que nós mesmos escrevemos. Eu mencionei o Paul, mas pegue qualquer site inclinado para a direita ou extrema-direita. Como provou o profeta Snowden, nada é anônimo. Eles estão cobrando chantagem de todos nós. Você realmente acha que algum empresário japonês aleatório comprou o 4chan, um site notoriamente não lucrativo? Provavelmente a CIA FBI para mineração de dados. Paul é um honeypot caso você se torne muito barulhento e difícil. Aquela foto de uma mulher sexy que você baixou? Nossos servidores mostram que, na verdade, foi a pizza de queijo que você baixou. Nós já ressurgimos da sepultura. O tempo retrocede, nós literalmente nos levantamos da terra no momento de nossa morte e então nos tornamos crianças novamente e vemos o mundo dourado novamente antes de ficar cada vez menor e entrar no canal do parto e encolher e se separar em óvulo e esperma, de volta ao tudo. A vida é ir para nossa origem, nossa morte, que já aconteceu. É por isso que o tempo passa em um ritmo regular. A morte já aconteceu, foi realmente o começo de nossa vida, apenas é assim que nosso cérebro toca a fita final das memórias que ocorreram da morte e nascimento à morte real. Que viagem é essa, véi? Só mais uma coisa, crianças não se esqueçam de comer brócolis, faz bem à saúde.